Boa tarde, amigos do Grupo e Comunidade Brasil, a Pátria Amada. Eu já tentei fazer essa gravação aqui de diversas formas, mas toda hora estão fazendo o favor de derrubar o sinal. Eu estou vindo a público porque fizeram uma tempestade em copo d'água sobre o Eduardo Bolsonaro. Ele foi apanhado numa pegadinha que já faziam para Jesus, jogo de palavras. Ele, como um rapaz novo, 30 anos, à frente de um cursinho, talvez, para concurso público, provavelmente ele estava ministrando uma aula de direito constitucional, não é? Como universitário que é, e fizeram uma pergunta, não é? Me responda. Hipoteticamente, se o seu pai ganhar e o STJ impugnar, o que aconteceria? Ele respondeu: bom, a sua pergunta é hipotética, então eu vou responder hipoteticamente. Ele não cogitou, tá? Ele não incitou nenhuma manobra contra o STF sobre a pergunta de impugnar a candidatura do seu pai. Ele respondeu uma pergunta hipotética. E hipotética foi a resposta. Ele usou uma figura de linguagem. Não acredito que paguem para ver. E repetiu as palavras de Jânio Quadros, que era muito brincalhão, que ele fez no Dia do Soldado, em 25 de agosto de 61. Tá? Que bastaria 2 soldados e um sargento para fechar o Congresso. Fica explícito, nessa brincadeira que o Jânio Quadros fez e o Eduardo Bolsonaro repetiu, que seria ser um uso de violência ou de força. Uma vez que o fechamento de uma instituição com mais de 3 mil servidores, hipoteticamente fraudadora, seria feita por vias legais e constitucionais, que é a palavra hoje que está em moda, né? Tanto que o próprio presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, disse não ver nenhuma ameaça e que houve um exagero da mídia e que não houve nenhuma intenção de efeito. Tá? No entanto, 2 meses antes, um deputado federal do PT, o senhor Janeiro Vadir, sem propósito nenhum, sem provocação nenhuma, veio com essa declaração espontânea, tá? De fechamento da corte. E todo mundo ficou quietinho. O próprio José Dirceu, terrorista, tá? Condenado a mais de 30 anos de prisão. Voltando, porque, né? O Zé Dirceu, 30 anos de prisão, mais até, disse em tomar o poder se perderem as eleições. O que é tomar o poder? Aí sim, a incitação à violência e ao uso da força. Diferentemente de uma pergunta hipotética e uma resposta hipotética. Tá? Muito bem. Eu vou tentar fazer aqui um artifício, porque eu preciso ler um texto. Tá? Vocês me perdoem. Eu vou tentar procurar aqui. Provavelmente continue gravando. Vamos tentar, vamos ver. Torcer que não caia. Não está deixando eu ir lá nos meus textos. E eu precisava ir lá no meu texto para conferir.
Não vai ter jeito. Eu vou dar uma pausa então e vou procurar nos meus arquivos, tá bom? Volto já. Estamos de volta. Eu vou como é que é o nome da palavra? Vou pegar um texto de um cientista, Euro Magalhães, que fez uma explanação científica, uma das melhores, tá? Que pode ter existido a respeito, tá? Dos acontecimentos legais e constitucionais, que é a palavra que está em moda. Ele pergunta o seguinte: a maioria dos nossos políticos são socialistas e comunistas, mas trabalhem com o nosso dinheiro e a nossa fé em um Brasil muito melhor que queremos para os nossos filhos e netos. Vocês conhecem a força do direito e o direito da força? O povo tem o direito da força. As Forças Armadas ao seu lado. A força do direito só existe na medida em que o direito da força o permite. O Dr. Joaquim Coutrin, advogado e professor de direito, escreveu o texto Forças Armadas independem da Constituição para agir, que não deixa nenhuma dúvida sobre o direito e o dever da força de agir em defesa da sobrevivência do Estado e do povo de um país. O apresentador da Globo News não estudou direito a teoria geral do Estado, uma matéria de curso de direito, pelo visto, ao fazer a pergunta para o general Mourão, em entrevista por ele dada. Não compreendeu ele ainda que o povo e as Forças Armadas não são e nunca serão reféns de Constituição nenhuma. Justamente porque são eles que criam a Constituição e o Criador não se submete à criatura. Imagine a situação. Uma Constituição é criada por um grupo político que engana a população, que tenta limitar o poder do povo e os poderes das Forças Armadas. E o povo e as Forças Armadas ficam reféns de um documento político que engana a população, que tenta limitar o poder do povo e os poderes das Forças Armadas. O povo e as Forças Armadas ficarão reféns de um documento político, ainda que mais importante do que um país? Não vê que isso configuraria um golpe político constitucional? As Forças Armadas têm o poder do povo antes de qualquer documento escrito por esse, e é dado pelo próprio povo no momento da criação do Estado. Momento onde as estruturas formais não estão ainda organizadas, nem poderes e nem nada. Quando um Estado nasce de uma nação, que é um sentimento de pertencimento de um povo a um território, e uma cultura fixando um território e impondo uma soberania sobre este, os dois primeiros poderes que existem são somente o povo e o seu exército. Isso na origem de tudo. Como é que agora esses iriam ficar sujeitos a um papel confeccionado por uma hipotética turma de ladinos que enganam o povo e fariam um papel armadilha que chamam de Constituição? Essa mentalidade
Calma, gente. Calma. Calma que eu chego lá. Voltando. Essa mentalidade constitucionalizante de tudo é equivocada. Como se a Constituição fosse uma palavra coringa para se resolver qualquer questão de dúvida no direito e na política. O direito não nasceu de Constituição alguma. Ao contrário, sim, a Constituição é que nasceu do direito. Então, é o direito que rege a Constituição e não o contrário. Vamos atentar para o direito, que é a ciência, e só depois. O direito não nasceu da Constituição alguma. O contrário, sim. A Constituição é que nasceu do direito. Então, é o direito que rege a Constituição e não o contrário. Vamos atentar para o direito, que é a ciência, e só depois de tê-lo compreendido, dirigir-se a seus ramos. Sem compreender a teoria geral do Estado, você não compreende nenhum ramo adiante do direito. E aí, essas coisas estúpidas ficam sendo ditas ao vivo em entrevistas, nada esclarecendo, só confundindo. Concluindo, as Forças Armadas não precisam de nenhum manual para saberem quando devem agir, para garantir os poderes do Estado, ou as funções do Estado, como é correto dizer-se. Isso é discricionário, é interpretativo do comandante-geral das Forças Armadas, que nesse ponto está acima do presidente da República, posto que ele, o presidente, representa o povo. Aliás, as Forças Armadas representam o povo, que é o povo armado. As Forças Armadas é o povo armado. As pessoas das Forças Armadas são pessoas do povo, recrutadas do povo, onde lhes são dadas armas. Enquanto o presidente, agora sim, enquanto o presidente apenas é o representante do povo para administrar. Então ele é um administrador, ele é um síndico de prédio. Para administrar o quê? O país. Podendo ser destituído quando agindo contra este povo. As Forças Armadas e o povo são um casamento indissolúvel e anterior a qualquer documento que seja entregue a representantes políticos. Portanto, vamos acabar definitivamente com a ideia errada de que as Forças Armadas não podem agir fora da Constituição. Porque podem. Especialmente quando esta Constituição se prostituir de regras contra o povo, virando assim uma prostituição e não uma constituição. As Forças Armadas, que são o povo armado, existem para nunca permitir que os políticos escrevam um documento armadilha, travestido de Constituição, que lhe furte o poder e a soberania. Povo e Forças Armadas são soberanos, anteriores e superiores a qualquer documento político. Com essa atual Constituição prostituída, com milhares de emendas, porque tem as cláusulas pétreas que você não pode mexer, conforme já comprovado por farta documentação e provas constantes da Operação Lava Jato, e por muitos outros processos e julgamentos, a organização criminosa política realizou o pior aparelhamento do Estado de todos os tempos, a ruína do país nos gastos públicos e no endividamento. Vocês lembram que os parentes, o aparelhamento com os parentes e amigos e militantes se comprometem a recolher uma parte do que ganham a mais das propinas que conseguir ao partido? Assim,
o partido fica mais rico e poderoso, além de manter seus militantes comprados, fiéis, rabo preso, a qualquer ação criminosa ou comunista. Segundo Rousseau, o governo é um corpo intermediário entre o soberano, que é a vontade geral, o poder de todos os cidadãos e os próprios cidadãos, tá? Como particular, encarregado da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil como política, e representa o exercício legítimo do poder executivo. Os cargos dos magistrados não passam de comissão, um emprego, no qual são simples oficiais do soberano, que é o povo, como um todo, que exercem em seu nome o poder que lhes são depositados. Portanto, o poder do povo pode limitar, modificar ou retomar esses cargos quando julgar que isso seja justo e necessário. O magistrado é originário do latim magistratus, que vem de magister, chefe, superintendente, que designa um funcionário do poder público, investido de autoridade. Um presidente da República seria um primeiro magistrado. Não é exatamente o que tem ocorrido nas modernas democracias, onde se inverte a razões naturais, as leis e da ordem, se invertem os valores da sociedade, como os chefes do poder executivo se arrogando do poder soberano, e donos do poder, do próprio poder, que pertencem ao povo, se arvorando na elaboração e aprovação das leis, da maneira que melhor lhe aprouver, caracterizando um Estado déspota, que caça totalmente o poder e os direitos do povo, tornando-o seu escravo, pagador de impostos pesadíssimos, então tornando-se um Estado anárquico. Exatamente o que tem ocorrido na moderna democracia, que, como sempre afirmamos, não passa de uma forma incorreta e defeituosa de governo, em especial no Brasil. Nas últimas décadas, com um enorme aparelhamento do Estado, que inchou a máquina pública exageradamente nos três poderes, chegando a um número absurdo de ministérios no poder executivo e milhares de funcionários contratados sem concurso, em cargos comissionados e em cargos de confiança, em todos os níveis da administração pública do país. Então, o próprio STJ, o Tribunal Superior Judicial, ele é um cargo de nomeação. Então, é um cargo comissionado. São quase 5.000 municípios deficitários, sem a menor capacidade de se autossustentar. Quando houve uma pesquisa para um livro. Toda essa crise política, econômica, social e moral tem se refletido diretamente na vida e na estagnação, ou mesmo regressão, da evolução dos cidadãos brasileiros e principalmente dos municípios. O local onde o cidadão nasce, cresce, estuda, vive, trabalha e forma sua família, pois nas últimas décadas, quase 90% dos municípios viveram na dependência das transferências de recursos, pelo menos 70% da receita, por parte do governo federal e do Estado, sendo que 83% não conseguem gerar nem 20% das suas receitas. Um dos mais graves problemas da maioria dos municípios brasileiros é a administração incompetente, amadora,
assistencialista, populista e corrupta, com 64% deles vivendo uma situação fiscal difícil ou crítica, sendo o pior o caso de 1.516 municípios criados durante a febre de formação de novos municípios, que não tinham condições de sobreviver autonomamente, desencadeada após a fatídica e maligna Constituição de 1988. A localização geográfica e o tamanho reduzido da população, cerca de 80% dos municípios, têm população igual ou inferior a 30 mil pessoas. Tornam uma autossustentação de um município inviável. Mesmo que façam tudo dar certo, não terão como se sustentar. Aristóteles, que há mais de 2.300 anos já antevia esse problema grave no Brasil, demagogo e populista. De hoje, o excessivo número de municípios criados após 1988, com população minúscula de menos de 1.000 habitantes, sem a menor condição de subsistência, mas de grande interesse aos coronéis da política brasileira, que sangra a maior parte dos orçamentos de todo o país, principalmente do governo federal. As grandes cidades, aliás, menos sujeitas a formações de facções que as menores, porque nelas a faixa de classe média é mais larga. Hoje a folha de pagamento do funcionalismo consome a maior parte dos recursos, acumulando-se os problemas de manutenção e de investimento dos municípios, chegando-se ao absurdo de somente 83 dos 5.565 municípios brasileiros gerarem acumulando-se os problemas de manutenção e de investimentos dos municípios, chegando-se ao absurdo de somente 83 de 5.565 municípios brasileiros gerarem receitas suficientes para pagar seus funcionários. A velha e antiga oligarquia política, agregada agora de elementos de ideologia comunista radical, se instalou poderosamente no Congresso Nacional. Dominou o Estado em uma hidra venenosa, espalhou seus tentáculos por todos os estados e todos os poderes e setores, do país, renascendo a política do coronelismo, ou filismo, da impunidade e da corrupção. O Brasil passou a perder todo o seu tempo com o planejamento e lutas pela manutenção permanente do grupo no poder, e em deliberações inúteis para os objetivos da sociedade e da vontade geral. E com a falta de planejamento, praticamente parou de funcionar. E deteriorou toda uma infraestrutura e todas as suas instituições públicas, a economia e todos os serviços públicos. Não se observou o papel alerta de Rousseau sobre o pior dos males das democracias, a influência de grupos oportunistas e do setor econômico no Estado. Não é conveniente que aqueles... Não é conveniente que aquele modelo subsista. Bom, então, mais ou menos explicado aqui, se você puder voltar depois, eu agradeço, porque foi muito comprido, foi muito grande, foi muito extenso, não é? E a gente quer só dar a finalização. Que
O povo tem a soberania. E o povo armado é as Forças Armadas. São as Forças Armadas. O povo e o povo armado, que são as Forças Armadas, vem antes de qualquer instrumento. Que hoje se fala muito em Constituição. E se jogam milhares e milhares de emendas absurdas. Constituição, Constituição, democracia, democracia. Agora, a palavra para comunismo agora é democracia. Gente, eu espero não ter sido muito enfadonho, mas domingo, por favor, você aperta o 1 e o 7, depois confirma. Se você apertar o 1 e aparecer outra coisa, não aperta confirma, tá? Aperta corrigir e tenta de novo, o 1 e o 7. Se aparecer uma outra cara, aperta corrige e chame o presidente da sessão. E você tem poder como cidadão de impugnar aquela urna e aquela votação. E tem o direito de lei e garantias de você exigir, tá, uma nova forma de votação que seja legal, amparada pela lei, seja legitimada. Tanto é que todo mundo está pedindo que essas eleições fossem feitas em urnas de lona e feitas no papel, né? Nós não temos pressa para saber quem vai ser o presidente, pode levar 3, 4, 5 dias para contar o voto. Porque o pessoal lá do STJ, em 5 minutos depois que encerra, né? Dizem que vai encerrar às 5, cuidado. Os relógios não foram mudados, vai encerrar às 4. Cuidado. Tenha esse cuidado. 5 minutos depois que é encerrado, o STJ já fica sabendo do resultado. Por que o povo só 2 horas e meia, 3 horas depois já que fica sabendo? E aí vem a Globo, fica 2 horas. Não, vamos aí dando parciais disso, parciais daquilo, parciais disso, parciais daquilo. Nós temos registrado, tá, as pesquisas, as maquininhas, e as próprias maquininhas de pesquisa estão dando errado. Nós denunciamos veículos com urnas, caixas de urnas, soltas. Nós mostramos garis carregando urnas, garis. Não estou botando defeito nos garis, não, mas o gari não é feito para carregar urna. Então, Forças Armadas, vocês têm que garantir estas eleições. Porque pegaram um cara de 4% e joga o cara... Agora ele tá segundo o Databoff, né? Ibope, ultrapassou o Bolsonaro. E não foi isso que a gente viu domingo. Domingo, em peso, a população foi às ruas, em peso. As pesquisas mais conscientes nos alertam que o Bolsonaro está com 73% das intenções de voto. Tá? E olha que eu acho que ainda é pouco. Eu acho que passa de 80%. Passa, inclusive no Nordeste. Porque o que está acontecendo no Nordeste? A gente pegou uma reportagem dizendo o seguinte, que eles são muito agradecidos a Lula, porque Lula está ajudando eles com uma bolsa de R$200. Aí perguntaram, é a única renda que você tem? Não, a gente ganha quase 900 de aposentadoria. Então, gente, não venha falar para mim que os R$200 estão salvando uma população inteira. Tá? Há 14 anos que esse PT está à frente do poder. Fizeram uma transposição aí do Rio São Francisco, botaram um plástico e uma lâmina de cimento em cima e a força da água furou. Olha a obra que esses caras fazem para extorquir dinheiro. Olha, vai ver quanto que eles emprestaram pelo BNDES lá para fora. É na casa de 11 trilhões de dólares. E marcaram sigilo para 2027. E o Bolsonaro falou assim, eu vou abrir a caixa preta do BNDES. Tá certo assim?
Ele vai enxugar a máquina. Enxugar a máquina. Ele vai dar mais severidade às leis. Porque as leis estão muito frouxas. O rapaz acabou de estuprar uma menina, esfaqueou a menina, estuprou a menina, saiu pela porta da frente da delegacia. Sabe por quê? Que apareceu com um advogado. E o delegado falou assim, ele se apresentou espontaneamente, eu não posso segurá-lo. Ademais, nós estamos na semana que ninguém pode ser preso, né? Só em flagrante delito. Como ele voluntariamente foi lá e confessou. E aí o que falou o advogado de defesa do criminoso? Olha, ele não vai entregar o comparsa, porque existe uma ética em todas as profissões. Profissão? Estuprar uma garota de 14 anos, esfaqueá-la até a morte, é profissão? Botar um homem pelado numa exposição para as crianças tocarem, isso é cultura? Pinturas, entendeu? Com zoofilia, isso é cultura, financiado por bancos caríssimos, riquíssimos. E essa cartilha aí, ó, que estão desmentindo, tá a minha gravação aí, a nossa gravação aí no grupo. A Dilma teve a coerência, uma das coerências da Dilma, tá? Que ela falou que achou um absurdo esse kit, que nem era chamado kit gay ainda. Era um kit de ensinamento de homossexualismo para as crianças de 6 anos de idade. Por quê? Porque você tem gente falando que tem que adentrar com incesto, gente do partidinho, né? Do partidinho aí, o sindical. Tem que incentivar o incesto, o homossexualismo, porque você quebra a família. A oligarquia da família é quebrada. A burguesia é quebrada. Para quê? Para gerar o caos. Você gerando o caos, entra o quê? A segunda coisa, que é a retirada da propriedade privada. E aí é implantado o comunismo. E a gente tem reportagem aí no nosso grupo e comunidade que fascismo, comunismo, socialismo, nazismo, tudo que tiver ismo vem de comunismo. É uma coisa satânica de dominação mundial, tá? E se vocês não conhecem a conspiração da diminuição da população, querem diminuir a população para apenas 500 milhões de pessoas. Eu quero saber onde é que vão botar 6 bilhões e meio de pessoas. Por isso que tem lá um órgão nos Estados Unidos chamado FEMA. Já passaram vários caminhões aqui com caixões de FEMA. Você não sabe? Ponha lá no Google, caixões de FEMA, você vai ver. Cabe de 4 a 5 corpos. Por que existe uma instituição? Aquilo ali, eles dizem que é feito para grandes catástrofes. Que catástrofes eles estão esperando? Hã? A catástrofe de Venezuela? Que estão comendo carne podre, putrefada. É como se você fosse no cemitério, retirasse a carne de um morto e fosse no mercado, fatiasse e vendesse. É o que o povo está comendo. Vote no PT, que é comunista, tá? Que o Lula elogiou Hitler e que o Haddad falou que vai colocar o autoritarismo, vai ter que obedecer, vai regulamentar a mídia e as comunicações. Isso é o quê? Autoritarismo, meu querido. Autoritarismo. Tá certo assim? Muito bem. Eu espero não ter sido enfadonho. E peço só a gentileza, gente, compartilha porque eu estou impedido de compartilhar. Eles cortaram o meu compartilhamento. Tá bom assim? Espero não ter sido muito enfadonho, mas este é o ponto fundamental. O povo é quem detém o poder. E o povo armado é as forças armadas que servem de proteção do povo. E o povo e as suas forças armadas, que é o povo armado, estão acima de qualquer instituição ou constituição, como você queira, de qualquer documento. Tá? Não vamos ficar reféns de uma coisa planejada
configurada, cheio de emendas, entendeu? Que cada um interpreta a seu bel prazer. Foram soltos 12 traficantes com mais de 200 anos de prisão, foram soltos. E o senhor Haddad falou que vai soltar os presos. O cara te aponta uma revólver, leva a tua corrente, né? Pode levar isso aqui, que é prata, tanto faz, mas se é ouro. Mataram esses dias na praia um senhor que estava com uma corrente. Aqui tem uma argolinha. Tem uma argolinha aqui, ó. Uma argolinha, tá vendo essa argolinha aqui? Ela serve para quê? Se alguém tentar puxar, ela quebra. E o dele estava soldado. E eu perguntei para o Orives, esse tipo de corrente aqui, o que ela causa? Ele falou assim, ela causa o quê? A degola. O cara teve a jugular cortada e morreu na praia por causa de uma corrente de ouro. Aí pegam esse malandro, leva para a delegacia, já tem um advogado na porta. Ai, chama os direitos humanos, dá uma balinha de goma para ele, dá uma aguinha. Te trataram bem? Bateram em você? Olha lá, conta pra gente. Você tem direitos, advogado. Você não fale mais nada que não seja na presença do seu advogado. E o cara lá sangrou até a morte. Tá bom assim? Experimenta votar no PT. Experimenta, faz essa experiência e veja o que vai ser uma Venezuela no Brasil. Olha o tamanho da Venezuela e olha o tamanho do Brasil. Tá? Porque eu morei na Europa, no tempo da guerra na África, de guerrilhas na África. Sabe o que eles faziam para implantar o terrorismo? Eles pegavam as mães com as crianças nos colos e com facões cortavam e amputavam os braços das crianças no colo das mães, para que eles não se atrevessem a desafiarem o poder das guerrilhas. E quando esse MST invade, eles vão com o quê? Com foices, com facões, não é? E vão aos milhares, às centenas. Como é que você vai se defender? O cidadão dentro de casa comprou um revólverzinho lá, juntou um dinheirinho lá, fica numa casa de uns 20 mil reais uma brincadeira dessa. Para comprar e manter um revólver dentro de casa. Então não é qualquer um que vai andar com revólver. E o Bolsonaro não falou porte de arma, como está falando o senhor Haddad. Vai ser tiro, vai ser gente se matando nos estádios, todo mundo armado, vai virar um faroeste. Ele falou, não é porte, é posse. É para o bandido saber que o cidadão dentro de casa tem arma. Então não invada. Porque o senhor Boulos incitou uma população, tá, numa manifestação, para a casa do Bolsonaro ser invadida. Sabe o que aconteceu? Foi um esquadrão, um batalhão do exército, está lá, instalado na moradia do Bolsonaro para defendê-lo. Por causa da ameaça do Boulos. E o que aconteceu? O que a mídia fez? Nada. E o rapaz foi esfaqueado. Não é verdade? Até hoje, ninguém sabe quem é que está pagando esses caríssimos advogados. Muito bem, gente. Até domingo. Não se esqueça, até às 4 horas da tarde, porque o relógio não mudou. Espera. Se aparecer outra figura, corrige. De novo. Não apareceu nada? Põe o 7. Apareceu o Bolsonaro? Confirma. Se não aparecer, nunca bate na tecla verde. Nunca dê confirme. Porque aí, meu filho, olha, apaga a tela, você não tem como provar. Tá certo? Eu sei que é ilegal o que eu vou dizer, tá? Mas você vai ter que filmar essa brincadeira. Leva o seu celular e filme essa brincadeira. Depois que acontecer várias vezes. E você chamar o presidente do setor e você falar para ele assim, eu estou abrindo mão